utilizar, mas encontrar essa saída. Não sei se eu respondi, Ismael, mas eu acho que é por aí. Mais alguma pergunta? Ok, vamos lá então, legislação sobre os serviços de telesaúde. Já falamos, de certo modo, de algumas dessas portarias, mas eu vou tentar agora, além das portarias e dos decretos do Ministério da Saúde, trazer um pouquinho para vocês uma discussão que se refere à própria categoria profissional, né? É uma dimensão que a gente não pode perder de vista. Se você é de uma categoria profissional e vai disponibilizar um serviço de telesaúde, busque o seu conselho para saber quais são as diretrizes, quais são os princípios que você precisa seguir. Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar da psicologia, mas nós, psicólogos, tínhamos uma certa orientação, tínhamos uma resolução do conselho. Na pandemia, houve uma nota, né, do Conselho Federal, que abria algumas exceções em relação àquela primeira resolução. Então, tudo isso aconteceu durante a pandemia, né? Desculpem. Alguns profissionais da psicologia nem estavam atuando com psicoterapia online, nem pensavam em atuar com psicoterapia online, mas aí chegou 2020, obrigou todo mundo a atuar com psicoterapia online, né? Então, é importante que a gente se aproprie das orientações do nosso conselho. Não sei se surgiu alguma pergunta a mais. Eu acho que eu via Rafaela, um dos desafios para a expansão das tecnologias de informação e comunicação consiste em transpor as barreiras geográficas. Qualificações profissionais, ok, privacidade dos dados, exatamente, nível de instrução, familiaridade dos usuários com a tecnologia, exatamente, Rafaela, é fundamental esse seu comentário. E, logo, nós, enquanto profissionais de saúde, que vamos fazer uso da metodologia da telesaúde, a gente precisa dar conta também disso, seja a nível legal, né? Por isso que é importante a gente consultar, por exemplo, a legislação, no nosso caso do Brasil, e as orientações do nosso conselho de classe. Porque, veja, como é que eu vou lidar com o fato de estar falando com o meu paciente pelo WhatsApp? Okay? As informações que ele coloca ali, quem tem acesso ao meu WhatsApp, né? Aquela consulta, que tipo de registro está sendo feito dela? É bem verdade que isso já estava posto antes. O paciente, por exemplo, poderia entrar no meu consultório e estar com o gravador gravando a sessão, a revelia, não é? A minha revelia, nem me informar, mas o fato é que as tecnologias de informação, as novas tecnologias, elas nos trazem esse problema com outra roupagem. E a gente também precisa dar conta disso. Não vamos, claro, nos propor ser os salvadores do mundo, não é dar conta de todos os problemas, mas é garantir um certo nível de segurança na nossa atuação. Ok? Nem vamos entrar nessa, né, Rafaela? Os dados aí das redes das grandes empresas, enfim. Vale a pena ver os documentários. Eu estou tentando lembrar do segundo documentário, um é Privacidade Hackeada, mas teve um outro que saiu recentemente que é fantástico, vou já lembrar. Vamos lá. Esse é o primeiro slide? Acho que não. Pronto. Então, a portaria, a gente já falou, 2007, que cria, depois a de 2011, esse de 2007 é o projeto piloto, digamos assim. Em 2011, revoga essa anterior e, então, batiza o programa de Telesaúde Brasil Redes. E aí, essa nota técnica de 2015 apresentava, então, as diretrizes para a telesaúde, e aí, em 2019, é que, de fato, temos o último decreto, que é esse 9.795, que, a partir desses documentos anteriores, então, estabelece as diretrizes para a telesaúde no Brasil. Pode passar. Isso tudo a gente já falou, transpor as barreiras, sejam geográficas ou econômicas ou culturais, promover uma maior satisfação do usuário, a qualidade do serviço, o menor custo para o SUS, atender aos princípios
e para a qualidade do serviço na saúde pelo SUS, reduzir as filas, evitar os deslocamentos desnecessários, seja do paciente ou do profissional. Pode passar. Muito bem. Vamos então falar do que está posto até o momento para... Claro que não vou conseguir, não é a nossa pretensão falar de todas as categorias, mas eu escolhi algumas para que a gente tenha aí, de algum modo, contato com isso e tenha essas informações. Se por acaso eu não falar da sua categoria profissional, você vai depois, obviamente, buscar aí. Se você não fez isso ainda, já deveria ter feito, mas se você não fez, é a oportunidade para despertar em você esse interesse. O que o meu conselho diz sobre a telesaúde? Okay? O que o Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, então, diz sobre a telesaúde? Pessoal, a gente vai passar por isso rapidamente, rapidamente no sentido de que a ideia é somente compartilhar de que é necessário a gente entrar em contato com a legislação da nossa categoria profissional, ok? Então, esse ofício de 2020, que flexibiliza a teleconsulta em caráter excepcional durante esse estado de calamidade pública que vivemos pela pandemia. Então, permite aos médicos o atendimento pré-clínico, suporte assistencial, a consulta, o monitoramento, o diagnóstico. A exemplo disso, em várias outras categorias profissionais, nós tivemos aí notas técnicas, ofícios e resoluções que saíram durante a pandemia, que flexibilizavam, de certo modo, a atuação dos profissionais em relação à telesaúde. Pode passar. Foi, então, publicado no Diário Oficial da União, em abril de 2020, esse dispositivo, então, sobre o atendimento médico por telemedicina durante a pandemia de Covid-19. Pode passar. O que o primeiro artigo dizia? Autorizar, em regime de excepcionalidade, a realização de consulta, orientação e acompanhamento médico no estado do Ceará, utilizando a telemedicina através de qualquer meio de comunicação eletrônico. Claro, garantido o sigilo de ambas as partes. A grande questão é, como é que o sigilo tem sido garantido? Tá, pessoal? Essas perguntas eu quero ir deixando aí no ar para que você pense a partir da sua própria atuação. Então, o médico é obrigado a registrar em prontuário físico ou eletrônico o atendimento, podendo anexar prints de tela, e-mails, por aí vai, ou gravações de áudio. O atendimento por telemedicina somente poderá ser efetuado por meio de tecnologia da informação e comunicação que garanta a integridade, segurança e o sigilo das informações. Aí a gente já tem um desafio ético aqui, né? Já estamos aqui no campo da discussão ética sobre a atuação em telesaúde, ou telemedicina, ou telefonoaudiologia, ou psicoterapia online, né? Quais são as tecnologias de informação e comunicação que garantem a integridade, segurança e o sigilo das informações, pessoal? Eu não vou responder, vou deixar para vocês pensarem se é que tem uma resposta para isso. Eu arriscaria dizer que talvez o uso ou determinado uso de determinadas tecnologias de informação podem ou não garantir a integridade, a segurança e o sigilo das informações. Vai depender de como eu utilizo, né? Por isso que nós somos convocados a isso. Não perder de vista a nossa ação ética nesse processo todo. Pode passar. A telemedicina, no contexto, então, desta resolução, é composta por essas seguintes modalidades. Teleorientação, que seria uma avaliação remota do quadro clínico do paciente para definição e direcionamento de que tipo de assistência seria necessária. O telemonitoramento, e aí tentem pensar essas modalidades, pessoal, como apropriadas também para outras áreas. Aí a gente está falando de uma resolução do Conselho Regional de Medicina do Ceará, mas a gente pode pensar que quando você for atuar lá na sua área, mesmo que você, na sua, enfim, prática profissional, mesmo que você não seja médico, é importante que você pense que alguns desses conceitos podem ser aplicados lá também. Telemonitoramento, então, seria orientar a supervisão médica e o monitoramento ou vigilância, né, à distância, para garantir esses parâmetros aí no contexto da saúde. A teleinterconsulta é um pouco daquela
primeira categoria que está lá posta no decreto, não é, do Ministério da Saúde, sobre a segunda opinião formativa, que é, então, essa troca de informações, sejam clínicas, laboratoriais, entre os médicos, para auxiliar no diagnóstico e na terapêutica. A teleconsulta, que é a troca de informações clínicas também, entre, nesse caso, o médico e o paciente. O médico tem acesso, ou o paciente tem acesso ao profissional de saúde, seja, nesse caso, é o médico, mas pode ser, no caso do psicólogo, a psicoterapia online e por aí vai. Pode passar. A telemedicina, na modalidade de teleconsulta, somente está autorizada para pacientes que já são atendidos pelo médico, sendo vedada a realização da primeira consulta de forma não presencial. Eu fiz questão de colocar esse artigo porque ele traz uma reflexão muito importante para todos em cada área específica de atuação. Veja, pensar num serviço de telesaúde, antes de qualquer coisa, é pensar em como que isso vai se dar. Porque, veja, se você já tem um vínculo com aquele paciente, é bem provável que a eficácia desse serviço de telesaúde seja maior. Por exemplo, no caso da psicoterapia online, eu tenho preferido não aceitar pacientes novos que iniciem o processo por via online, né? Então, não que eu não aceite, mas é que eu tenho preferido não aceitar. Por quê? Porque aí tem uma questão teórica na minha área, na minha prática profissional, a modalidade de psicoterapia que eu trabalho, com a qual eu trabalho, ela visa um encontro que seja presencial, né? Isso não quer dizer que a psicoterapia online seja inviável, não. Quer dizer que a psicoterapia online se dá noutra dimensão, com outras características, e isso precisa ser discutido com o paciente, ok? Então, nesse sentido, eu acho que o Conselho de Medicina age de maneira precisa e muito acertada, que é garantir uma certa margem de segurança, e aí, nesse caso, o médico estaria autorizado somente iniciar uma teleconsulta com um paciente que já tinha um vínculo com ele. Acho que isso é fundamental. E eu coloco isso de maneira enfática para que você pense na sua atuação profissional. Será que é possível iniciar um processo? Se duvidar, se a gente estiver falando só da dimensão da atenção básica em saúde, talvez seja possível, não é? Mas será que é possível em outras dimensões da atenção à saúde e em áreas e atuações específicas de determinados profissionais de saúde, categorias profissionais, um vínculo inicial simplesmente online, né? Aí talvez você diga, Daniel, mas é o que é possível para o momento. Ok, se é o que é possível para o momento, vamos lá, mas não vamos deixar de garantir a segurança, né? A necessidade, então, do termo de consentimento livre e esclarecido, isso é muito importante. Eu costumo dizer para os profissionais, por exemplo, que estão em supervisão clínica comigo, que são psicólogos, que a gente precisa de um novo contrato terapêutico. Se o paciente já estava na psicoterapia presencial e passa para a modalidade online, a gente precisa estabelecer com ele um novo contrato terapêutico. E a gente vai falar disso lá na frente. Pode passar, por favor. Então, falamos sobre o Conselho Federal e Regional de Medicina. Agora, o Conselho Federal de Enfermagem tem essa resolução do COFEN de março de 2020, que autoriza e normatiza a teleconsulta de enfermagem como forma de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, mediante consultas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações com o uso de meios tecnológicos e da outras providências. Então, veja que, no caso do Conselho de Enfermagem, o que foi regulamentado e autorizado foi a prática de teleconsulta durante o período da pandemia, né? Eu não trago para vocês aqui outras resoluções, podem até existir, eu não sei. Se você for da área da enfermagem, é importante você se apropriar disso. Se existem outras resoluções e o que está posto na área da enfermagem para atuação com teleconsulta, ok? Mas no que diz respeito a esse momento da pandemia, está autorizado. Pode passar, por favor.
Os meios eletrônicos utilizados, então, para a teleconsulta devem ser suficientes para resguardar, armazenar e preservar a interação eletrônica entre o enfermeiro e o seu paciente, respeitando-se os preceitos estabelecidos pelo Código de Ética, no que tange à integridade, as informações da consulta e, obviamente, ao registro do atendimento. Então, não é mais um momento onde o nosso código de ética é colocado, onde o profissional é colocado à prova a respeito do seu código de ética, né? Porque, pessoal, é bem provável que muita coisa estranha tenha acontecido nesse momento. Não sei se chegou até você alguma informação nesse sentido, de alguma atuação equivocada, não é? Talvez até mesmo você tenha tido algum tipo de dúvida. Se tem dúvida, é melhor consultar um profissional que já esteja aí discutindo esse aspecto da teleconsulta. É melhor, né, fazer algum tipo de consultoria, conversar com alguém, fazer um curso, né? Parabéns aí por vocês que estão participando desse curso, do que agir de maneira equivocada, né? Então, para que a gente possa, enfim, agir de maneira ética. Pode passar, por favor. Então, é de responsabilidade do enfermeiro ou da instituição de saúde a guarda dos registros eletrônicos ou digital em prontuário ou formulário específico para a teleconsulta. Esse é um outro desafio. No campo do SUS, né, já existem os prontuários eletrônicos. No que diz respeito a algumas instituições particulares, também já existem os prontuários eletrônicos. Na sua prática profissional particular, você tem lá a sua forma do registro, né, que deve garantir, obviamente, as diretrizes e orientações do seu conselho, mas o fato é que, em se disponibilizando um serviço de telesaúde, a gente também precisa pensar na garantia do sigilo dessas informações, como que essas informações serão, por exemplo, acessadas por outro profissional. No caso de uma interconsulta, por exemplo, que tipo de plataforma vai ser utilizada, se essa plataforma ela é segura ou não, para que a gente não incorra em erros éticos. Então, o artigo 3º diz que a teleconsulta deve ser devidamente consentida pelo paciente ou seu representante legal e realizada por livre decisão e sob responsabilidade profissional do enfermeiro. Bom, talvez alguém diga, isso é óbvio, não é? Mas a gente não pode perder de vista aquele lugar de suposta autoridade que muitas vezes nós, profissionais de saúde, assumimos ou somos colocados, não é? De impor determinadas estratégias de enfrentamento daquela condição do sujeito. É bem verdade que o conhecimento técnico você tem para propor as melhores terapêuticas e metodologias, mas isso não significa que você não pode democratizar, até numa forma de trazer aquele sujeito para um processo de responsabilização do seu próprio tratamento, a discussão sobre se é mais adequado ou não é adequado, né? No caso, na minha prática profissional, por exemplo, eu propus a todos os meus pacientes a transição para a modalidade online, para a psicoterapia online. Alguns aceitaram, outros não. E eu não impus, não é? Obviamente que em determinadas circunstâncias, exatamente pelas orientações das autoridades sanitárias, confinamento e por aí vai, você, enquanto profissional de saúde, também precisa velar pela garantia dessas orientações, não pode perder isso de vista. Mas, de novo, isso não significa que você vai calar o seu paciente e não permitir que, de alguma maneira, também ele diga se quer ou não. É o que está prevendo esse artigo aí do Conselho de Enfermagem. Por favor, pode passar. E aí, nas teleconsultas, são obrigatórias os seguintes registros eletrônicos: identificação do enfermeiro e da clínica de enfermagem, termo de consentimento do paciente ou representante, identificação de dados do paciente, o registro da data, a hora do início e do encerramento, o histórico do paciente, as observações clínicas devidamente registradas, o diagnóstico de enfermagem, o plano de cuidados
e avaliação de enfermagem ou de encaminhamentos. Por que eu fiz questão de colocar essa descrição toda aí, pessoal? Primeiro, obviamente que isso é garantido pela instituição, se for lá sei lá, qualquer serviço ou qualquer equipamento público de saúde vai precisar garantir isso, já está posto, mas é para que você também, de algum modo, de alguma maneira, não perca de vista de que você também, enquanto profissional de saúde, é responsável por isso, né? Caso isso não seja feito, em qualquer circunstância aí, de fiscalização, qualquer coisa do gênero, você vai ser chamado à responsabilidade, né? E se couber punição, você será punido. Então, é para que você não perca de vista. E entenda também que um serviço de telesaúde não é simplesmente ligar aqui o celular e atender o paciente. Não é só isso. Eu preciso de formação, eu preciso de treinamento para isso, eu preciso saber o que eu vou fazer, que tipo de serviço, como a gente vem falando desde o início da aula, que tipo de serviço eu vou disponibilizar. Lá na frente, quando nós formos trazer aqui os relatos de experiência, o estudo de caso, a gente vai compartilhar com vocês também algumas dimensões que há pacientes para os quais um serviço de telesaúde é contraindicado, por uma série de razões, e a gente vai, de alguma maneira, pincelar algumas dessas razões, ok? A Rafaela mandou uma questão que é uma compreensão ampla das tecnologias de informação se faz necessária por todas as partes envolvidas no processo. Isso inclui comitês de ética, especialistas em armazenamento, segurança, desenvolvedores de aplicativos, agentes de relações públicas, pesquisadores da área de saúde e participantes. Exatamente, Rafaela. Está vendo como o nosso desafio é grande, não é? O governo federal, o Ministério da Saúde, bom, esperemos que ele já tenha, e pelo menos para a implantação desse programa, todas essas dimensões, desde a criação e, enfim, a proposição dos aplicativos mais adequados, até a garantia do sigilo ou dos dados, tudo isso já tá sendo visto, né? E foi visto ao longo do tempo, desde 2007 para cá. Mas, de certo modo, também fica aí essa sua reflexão para nós, enquanto profissionais de saúde, entendermos exatamente a complexidade que é esse campo da telesaúde. Não é tão simples assim, como eu estava a dizer, simplesmente disponibilizar um serviço de teleconsulta. O que está por trás? A reboque disso, a reboque de disponibilizar um telediagnóstico, uma teleconsulta, o que vem, não é? E vem tudo isso aí que você trouxe. Os impactos oriundos da implementação dessa tecnologia mudará a forma de como os serviços de saúde são ofertados, configurando-se assim novos desafios de pesquisa de demanda ou que demanda um novo perfil do pesquisador e de profissionais de saúde, sem dúvida nenhuma. Está aí o desafio posto para todos nós, para a universidade. Que bom que a Unifor está saindo também, digamos assim, na vanguarda disso, que é nos provocar também nesse sentido, para a gente pensar as nossas pesquisas, né? Quando eu estava preparando todo esse material para vocês, pessoal, inclusive fui buscar coisas na minha área. Olha, não encontrei. Na abordagem de psicoterapia com a qual eu trabalho, ainda pode ser que exista, mas não encontrei nenhum texto que fale de telesaúde, ou que pelo menos use a expressão telesaúde. Eu produzi um texto sobre psicoterapia online, já apresentei alguns trabalhos em congressos. Agora mesmo a minha tese de doutorado, de algum modo, passa por essa dimensão do encontro virtual. Eu estou discutindo uma modalidade de psicoterapia específica, e dentro dessa discussão eu coloco aí a discussão da crise sanitária da Covid e da tecnologia, como é que a gente pode pensar essa modalidade de psicoterapia que eu estou propondo enquanto uma ferramenta que dialoga com a tecnologia da informação. Então, estou dando esse exemplo para dizer a vocês que você também é convidado a produzir pesquisas sobre isso. Um dos artigos que eu estou utilizando aqui enquanto relato de caso, estudo de caso com vocês, foi publicado agora em junho de 2020. Então, tem coisas muito recentes. Olha, vou abrir aqui um parêntese. Os artigos que eu escolhi são bons, mas, assim, encontrei muita coisa mais ou menos, e aí eu estou fazendo uma crítica geral, não estou especificando, para vocês verem que, assim, muita coisa está sendo
inclusive publicada. Você precisa ter cuidado em que tipo de plataformas também você vai pesquisar essas informações, porque tem muita coisa disponível na internet, né? É a famosa oferta de conteúdo ou de conhecimento. O problema que nós temos hoje não é um problema de conhecimento, não é? Há muito conhecimento, mas é que tipo de conhecimento nós temos tido acesso. Então, eu tive acesso a alguns artigos que falam sobre telesaúde, inclusive alguns com expressões muito equivocadas, assim, de português mesmo, mas para trazer para vocês esse desafio e essa convocação para que nós, profissionais da saúde, possamos, na nossa área específica, produzir, como muito bem disse a Rafaela, pesquisas nesse campo, ok? Pode passar, por favor. Agora, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional tem essa resolução aí de 20 de março de 2020, resolução número 516, que dispõe sobre a suspensão temporária de um outro artigo e dessa resolução 425 de 2013 estabelece outras providências para o enfrentamento da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Então, vamos ver. Pode passar, por favor. Então, o artigo 2º dá permissão para o atendimento, não presencial, e se dará apenas na modalidade de teleconsulta, teleconsultoria e telemonitoramento. Veja que a gente está falando da fisioterapia e da terapia ocupacional, né? O que é possível e o que está sendo autorizado pelo Conselho: teleconsulta, teleconsultoria e telemonitoramento. Obviamente que as intervenções, o manejo clínico, tem muita coisa aí bem específica da fisioterapia e da terapia ocupacional. Talvez alguns procedimentos sejam até possíveis via online, outros não, né? A teleconsulta consiste, então, na consulta clínica registrada e realizada pelo fisioterapeuta ou pelo terapeuta ocupacional à distância. Então, aí tem duas dimensões, na definição e o procedimento, precisa ser registrado. O telemonitoramento consiste no acompanhamento à distância de paciente atendido previamente de forma presencial. Olha aí, já tem uma delimitação específica. O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional precisa, para o telemonitoramento, obviamente, já ter tido contato com esse paciente para que ele possa ir acompanhando, né, a evolução desse paciente. Nesta modalidade, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional pode utilizar métodos síncronos ou assíncronos, como também deve decidir sobre a necessidade de encontros presenciais para reavaliação, sempre que necessário, podendo o mesmo também ser feito de comum acordo por outro fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. É uma outra questão que, inclusive, eu vou trazer para vocês quando compartilhar um pouquinho da minha prática. Eu vou trazer aqui um recorte de uma vivência clínica minha, um relato de experiência, e uma das dimensões é exatamente esse diálogo, né? Isso está posto em todas as áreas, não só na educação. A gente está tendo aulas online, aulas remotas e aulas presenciais, né? Mas na prática em saúde também, a gente não pode perder de vista que disponibilizar um serviço de telesaúde não significa deixar de lado, obviamente, o atendimento presencial. Isso não é possível, né? Mas mais do que isso, ao construir com o paciente esse contrato terapêutico para um serviço de telesaúde, eu tenho que incluir a possibilidade de encontros, se isso for possível, né? No caso aí do Conselho Federal de Fisioterapia, na modalidade de telemonitoramento, se sugere que se intercale o telemonitoramento com avaliações presenciais. A psicoterapia online, para mim, só funciona se for assim também. Pode passar, por favor. Teleconsultoria consiste na comunicação registrada e realizada entre o profissional, gestores e outros interessados da área de saúde, fundamentada em evidências científicas, obviamente, e em protocolos disponibilizados pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias estaduais de saúde. E o fim é esclarecer as dúvidas clínicas sobre determinados procedimentos, sobre ações, sejam
relativas à gestão ou à atuação, né, específica daquele profissional ou daquela unidade de telesaúde ou de teleatendimento. Fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional tem autonomia e independência para determinar quais pacientes ou casos podem ser atendidos ou acompanhados à distância. Tal decisão deve se basear em evidências científicas e, claro, na segurança ao paciente. O que eu estava dizendo a vocês é muito importante que a gente busque pesquisas e já mostrem aí alguns resultados no que diz respeito à telesaúde. O que eu posso garantir, o que eu posso dizer a vocês é que as pesquisas ainda são muito incipientes, principalmente em se tratando desse momento crítico que é a pandemia. Portanto, mais uma vez, o convite está posto a todos nós. Vamos produzir artigos sobre isso, né? Eu, como um eterno amante da pesquisa, sempre estou aí incitando os alunos a produzir, porque é fundamental, e sobre a telesaúde mais ainda, já que a gente tem pouquíssima coisa ainda produzida, pelo menos em algumas áreas específicas. Pode passar, por favor. O artigo 3º, a prestação de serviços na forma do artigo 2º desta resolução poderá ser de forma síncrona ou assíncrona, a gente já entende um pouquinho disso, né? Você já deve estar familiarizado. Assíncrona, qualquer forma de comunicação à distância realizada em tempo real, ali a interação naquele momento, o profissional está de um lado, o paciente está do outro, utilizando aquela tecnologia de informação, e a assíncrona é o contrário. No momento offline, eu posso enviar uma mensagem, posso deixar um áudio, qualquer coisa do gênero, ou fazer aquele registro naquela plataforma específica, no caso do serviço de saúde ou em algumas instituições específicas. Deixo lá o registro, o colega vai lá e dá o seu parecer, ou mesmo se for a comunicação com o paciente, eu envio a informação ao paciente e ele manda o feedback a posteriori. Precisamos, de novo, no que diz respeito a avaliar os resultados, perceber questões pertinentes e específicas dentro desse campo aí do atendimento em telesaúde síncrono e assíncrono, o que muda, o que é mais eficaz, o que é menos eficaz. Pode passar, por favor. E chegamos no Conselho Federal de Psicologia, que é mais a minha praia. Vou falar, na verdade, eu tenho uma apresentação específica sobre o Conselho Federal de Psicologia. Na verdade, é um trabalho que eu apresentei e eu vou trazer para vocês mais detalhes sobre essa dimensão específica, já que é um pouco da minha praxis, né, para, de alguma maneira, falar a partir dessa experiência e como é que tem se dado essa prática de psicoterapia online a partir da minha prática e seguindo a resolução. Essa resolução, então, de 26 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação de serviços psicológicos prestados por meio da tecnologia da informação e da comunicação durante a pandemia do Covid-19. Já tínhamos uma resolução de 2018, que era a que estava valendo, era de 11 de novembro de 2018, se não me falha a memória, que era a que regulamentava a prática de psicoterapia online, inclusive obrigando os profissionais de psicologia a fazer o seu cadastro no EPSI, que é a plataforma do Conselho Federal de Psicologia, se registrar lá enquanto alguém que queria, alguém potencialmente, um profissional potencialmente que disponibilizava o serviço de psicoterapia online. Por que potencialmente? Porque, na verdade, esse cadastro prévio ia passar por uma avaliação da comissão do conselho, só depois, a posteriori, é que aquele profissional seria autorizado a atender por psicoterapia online. E era uma burocracia, exatamente porque o profissional precisava, inclusive, justificar teoricamente, a partir da sua abordagem específica de psicoterapia, como que era possível um atendimento online. Isso já desmotivava muita gente, né? Mas aí, durante a pandemia, todos os profissionais se viram
com a necessidade de ter que atender online e foram, então, ter que fazer o seu cadastro. O Conselho acabou soltando uma nota que autorizava emergencialmente, flexibilizava esse cadastro e autorizava o atendimento a partir da psicoterapia online para todo mundo, mas tem que se fazer o cadastro com alguma flexibilização. Mas vamos lá, pode passar. Não sei se tem mais informações. Sim, ok. Considerando, então, essa primeira resolução, é 2018, como eu disse, que é de 11 de maio, não de novembro, como eu havia dito, 11 de maio de 2018, que regulamenta a prestação de serviços psicológicos, o Conselho, então, resolve. Primeiro, esta resolução regulamenta os serviços psicológicos prestados por meio da tecnologia da informação e da comunicação durante a pandemia. Então, é importante dizer que o que está posto no momento é para essa crise sanitária que a gente vive, né? É dever fundamental, no artigo 2º, é dever fundamental do psicólogo conhecer e cumprir o Código de Ética Profissional na prestação de serviços psicológicos por meio da tecnologia da informação. Nunca é demais, pessoal, a gente reforçar isso, nunca é demais eu estar aqui repetindo isso para vocês, que não perca de vista o código de ética da sua profissão, da sua categoria profissional. O código de ética é não só uma definição de normas e diretrizes, mas antes de tudo, um estatuto deontológico. O que significa isso? É lá onde está definida a sua própria profissão, é lá onde tem, digamos assim, o escopo da sua profissão, o escopo de quem é você no mundo, né? Enquanto profissional de saúde. Então, não perca de vista jamais isso. As definições, por exemplo, do que é psicologia, o que ela abrange, e aí você pensa na sua área também, o que é a sua área, o que ela abrange, está tudo lá. Não perca de vista isso, porque é fundamental. Tá bem? E também nesse momento específico da pandemia. A prestação de serviços psicológicos referentes, então, a esta resolução está condicionada à realização do cadastro na plataforma, como eu disse. Esse cadastro já existia desde 2018, todos nós, psicólogos, éramos obrigados para um serviço de telesaúde ou de psicoterapia online, né? Éramos obrigados a fazermos esse cadastro, fundamentarmos teoricamente. Por que eu estou enfatizando isso? Porque isso é um desafio. Imagine que a psicologia é uma ciência diversa, a psicoterapia é uma ferramenta, uma metodologia colocada em prática a partir de várias teorias. Nem todas as teorias têm definições do que é psicoterapia online. Então, às vezes, o profissional precisa fazer o cadastro e ele não encontra, nem na teoria da sua abordagem, as justificativas para colocar lá no cadastro sobre o que se é possível ou não a psicoterapia online, né? Então, o profissional precisava fazer registro, a justificativa teórica, só que agora, durante a pandemia, há alguma flexibilização. Mas é obrigatório o cadastro. Ok? Vamos lá, pode passar, por favor. Muito bem. Eu termino aí essa apresentação. Como eu disse, vou trazer para vocês uma outra apresentação